posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, que a graciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Como estão os seus sonhos? Um homem e uma mulher sem sonhos é muito difícil viver. Nós temos que sonhar, nós temos que projetar alguma coisa para as nossas vidas, nós temos que nos tornar úteis à sociedade, nós devemos ter algumas coisas para fazer. Mas o interessante é que estes sonhos, mesmo sendo bons para nós, sendo bom para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, jamais preencherão ao desejo do nosso coração. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 2,9, ela traz algo especial para a sua vida. Diz a palavra do Senhor: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas pessoas, quando se confrontam com esse texto, elas ficam pensando somente na eternidade. Mas a palavra do Senhor diz que haverá uma abundância sobre a sua vida, já nessa terra, quando você se entrega ao Senhor Jesus. Se entregar ao Senhor Jesus é a melhor escolha da sua vida, é o melhor projeto de vida, e depois sim, os seus sonhos vão se completando. Mas o Senhor Deus, em Cristo Jesus, quer trazer para você algo que você nunca provou: a paz que excede o entendimento humano, o cuidado de Deus sobre cada área da sua vida, a provisão, onde muitas vezes você fala: olha, agora não tem mais jeito, isso não vai acontecer na minha vida. Quando você menos espera, Deus libera a provisão sobre a sua vida. Será que vale a pena viver afastado de Deus? Será que vale a pena você pensar somente nesta vida e somente nos planos da sua profissão, da criação de seus filhos? Não, não faça isso. Espere no Senhor. Há algo preparado, grandioso para a sua vida e para a sua família. Aqueles que amam e temem a Deus serão abençoados nessa terra e viverão uma eternidade no gozo do Senhor. Lá você pode realmente desfrutar da presença de Deus, Cristo Jesus, e para sempre viver sem lágrimas, sem enfermidades, sem choro, sem rancor, sem ódio no coração, sem corrupção, porque Deus tem preparado algo para a eternidade maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você possa ter um dia onde a sua prioridade seja Cristo Jesus. Eu quero conversar hoje com uma médica, a doutora Juliana. Doutora Juliana, ela quer passar um pouquinho da experiência que ela tem tido trabalhando aqui na cidade de Poços de Caldas, no posto de saúde da família. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, minha filha e doutora Juliana Utz de Oliveira Nogueira. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Juliana, você esteve aqui há mais ou menos 2 anos atrás, ainda não era casada, tinha planos de ter um casamento abençoado e também de servir ao Senhor através da medicina. Amém. Como é que foi este 1 ano e meio para cá? Esse 1 ano e meio, eu acredito que Deus abençoou muito. Deus cuidou muito da minha vida, abençoou com o casamento. Apesar de toda a simplicidade, Deus abençoou. E nós temos pessoas aos nossos lados que realmente gostam de nós, principalmente dentro da igreja, tudo. E eu me sinto amada de todos os lados. Então eu acredito que isso é a mão do Senhor também, que usa as pessoas para amar as nossas vidas. Agora, você tinha feito uma promessa no dia do seu casamento, que você usaria da medicina para servir ao Senhor. Não teria uma visão de ganhar dinheiro, construir riquezas por trás disso, mas sim, em primeiro lugar, servir a Deus. Você tem cumprido essa promessa? Eu tenho cumprido porque eu tenho trabalhado no posto de saúde da família. E é um lugar que não é bem remunerado, as pessoas sabem, mas eu gosto do que eu faço. Estou fazendo especialização nisso, na UFMG, e eu acredito que Deus tem abençoado, me colocado lá para dar uma palavra de alívio para as pessoas que estão precisando. Então é o único lugar que eu tenho trabalhado no momento. Eu gosto muito do que eu faço, e não é por dinheiro, não é por nada, é por amor, principalmente a Deus mesmo. Agora, você deve encontrar pessoas que elas chegam atrás de uma consulta médica, mas que no fundo mesmo, elas têm também um problema emocional e espiritual.
ocorre isso? Ocorre todos os dias. Eu acredito que 80% das pessoas que vão naquele lugar é para ouvir uma palavra mesmo. Às vezes não é uma doença física mesmo, uma doença mais psicológica, emocional, e tudo com fundo espiritual. E é interessante que o brasileiro, ele gosta muito de receitas médicas, né? Ele parece que tem um desejo de obter alguns medicamentos. E você se depara com isso e muitas vezes você pode ver que não há uma necessidade de medicamento. E como é que se reage nesse momento? Meu trabalho naquele local é tentar reduzir essas medicações psicotrópicas, porque eu não gosto, eu sei os efeitos colaterais delas, eu sei da dependência química que elas causam, a dependência assim como a dependência de um usuário de drogas. Muitos eu já consegui reduzir bem. Eu tenho pastas de receitas cheias para fazer para os pacientes que eles são dependentes daquilo. E eu acredito que eu reduzi em 1/4, mais ou menos, essa receita já nesse ano. Uma reclamação que eu ouço muito, e eu creio que a maioria da população brasileira ouve, é que há uma distância muito grande entre o profissional da saúde, principalmente o médico, do paciente. Parece que um está acima do outro. E isso é o que a gente ouve reclamar. Como é que você sente esse problema sendo uma cristã? Eu tento fazer a minha parte de não criar essa distância, de ter um relacionamento, um vínculo que possa ajudar tanto na saúde da pessoa, quanto em problemas espirituais, emocionais. Então eu tento não criar essa distância. Eu tento fazer a minha parte. Não ser arrogante, não pensar em dinheiro. Então, assim, a minha parte eu tenho lutado para fazer mesmo, para tirar essa distância, para ser mais acessível às pessoas e que a palavra de Deus fique mais acessível através da minha vida. Amém. As pessoas confundem muitas vezes que pregar a palavra é somente falar de Jesus. Mas a pregação que mais ela traz uma didática boa é aquela quando você testemunha, muitas vezes sem palavra, um modo de vida que realmente transparece que Cristo está na sua vida. Você também concorda com isso? Eu concordo que com amor você consegue tudo. Então não adianta você simplesmente falar alguma coisa para o paciente, explicar alguma coisa para o paciente. Se você não amar, não tiver uma compreensão maior, ver o problema de cada um, tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, tem gente que não. Então você tem que olhar a pessoa em particular e investir nela. Eu me preocupo muito com as pessoas. Eu sei há quanto tempo eu tenho que repetir um exame de alguma pessoa, eu sei quanto tempo eu tenho que fazer uma visita, eu sei porque eu lembro desses pacientes, eu lembro na minha casa, eu lembro fora do meu local de serviço, eu lembro deles, eu sei deles certinho. Você chega algumas vezes a estender esse relacionamento fora do consultório, fora ali do posto de saúde, fazendo uma visita, ou então trazendo o nome em oração. Chega a acontecer isso na sua vida? Chega, eu coloco tudo no caderninho, às vezes oro com os pacientes na sala e coloco no meu caderno, nas minhas anotações, o nome das pessoas, prego muito da palavra de Deus, falo que só Deus pode resolver os nossos problemas, explico para eles o que é e quando eles me pedem eu faço sim isso. Uma das reclamações que eu ouço também como ministro da palavra, eu atuo no bairro Jardim Kennedy 2 e a gente conversa muito com a população. Muitas vezes falta um pouquinho de tempo maior para a pessoa poder explicar a sua enfermidade, explicar o que está acontecendo na vida dela para esse oficial da saúde, para esse doutor, para essa doutora. Você tem usado algum critério de ter um tempo disponível para ouvir também o paciente? Eu tenho, eu não deixo que sejam marcados muitos pacientes um atrás do outro. São 4 pacientes por hora, para eu ter no mínimo 20 minutos com cada um deles, porque senão não tem como fazer uma consulta de qualidade, um exame físico, uma conversa boa, uma explicação boa, ouvir aquilo que ele tem para falar. Então eu não deixo que seja marcado um atrás do outro, com pouco tempo, eu não gosto disso não. Agora, interessante também é a carência dos corações por Jesus. Nós temos notado que muitas dessas enfermidades, elas estão acondicionadas ao estresse, à falta de Deus no coração, aquela pessoa que realmente ela perdeu as esperanças. Agora, como que você pode estar ajudando uma pessoa assim, que ela tem os seus problemas realmente físicos e precisa daquela prescrição médica,
mas que você nota que a origem desse problema é algo espiritual, algo emocional, um estresse que a vida lhe impôs. Eu invisto num tratamento mesmo, né? Muitas vezes multidisciplinar, com ajuda psicológica, com a ajuda de outras áreas, terapia ocupacional. Invisto nela, converso, explico para ela que a base daquela doença é um problema espiritual, emocional. Eu tento fazer a pessoa entender o que ela está passando. Medicamentos muitas vezes nós usamos, eu tento usar na maioria das vezes fitoterápicos, que não vão causar nenhum efeito colateral para a pessoa. Mas a gente tem que explicar para o paciente de onde vem aquilo. E eu percebo que é muito de tristeza no coração, de amargura, às vezes de falta de perdão, às vezes de uma pessoa que falta realmente Deus na vida dela, e você vê isso claramente. Onde você acha que uma falta de perdão, um perdão não liberado por um parente, ou num relacionamento conjugal, ou num relacionamento de trabalho, aquela falta de perdão, onde ela pode levar uma pessoa? Ela traz muita raiva, muita angústia. Eu acredito que pode levar a pessoa a tudo. Eu atendi uma pessoa ontem com esse quadro e a pessoa disse para mim que seria capaz até de matar o pai dela, por falta de perdão. Por não perdoar? Por não perdoar. Eu acredito que a pessoa pode chegar assim, porque eu vi ódio no olho da pessoa. Eu acredito que pode chegar a tudo mesmo. Agora, a maior característica do nosso Jesus foi morrer por pecadores, quer dizer, ele trabalhou o amor incondicional e o perdão, né? Porque quando ele estava ali morrendo na cruz do Calvário, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, como é que nós podemos chegar para solucionar essa crise de perdão? Essa crise de perdão é muito difícil, todos nós temos. Não acredito que sejam só pessoas extremas, todos nós temos. Eu acredito que é com muita oração, pedir a Deus, primeiro confessar ao Senhor: Senhor, eu quero perdoar essa pessoa, eu sei que o Senhor manda, eu não estou conseguindo. Pedir a ajuda de Deus para você conseguir perdoar aquela pessoa, amar aquela pessoa, porque é um mandamento do Senhor, mas nós somos fracos. E a gente precisa dele até para seguir esse mandamento dele. É necessário desenvolver o perdão. É necessário desenvolver, mas a gente tem que ser sincero com o Senhor. Agora eu queria que você, não sei se você se lembra, de alguma relação com algum paciente que você teve, que aumentou a amizade. Algum exemplo você pode dar para a gente? Uma pessoa que foi lá simplesmente para fazer uma consulta, para aliviar aquela dor do momento, mas que depois começou a ter uma amizade, começou a ter um relacionamento legal, uma convivência também fora do consultório. Existe isso? Existe muito. Eu tenho uma paciente assim que eu gosto muito. Ela leva muitas comidas para a gente, traz um almoço, pergunta se eu estou com fome, se estou precisando de alguma coisa, leva tudo para a gente lá no posto. É a maior alegria, ela entra lá na cozinha, a gente já sabe que ela está lá e ela me deixa muito alegre. É uma amizade mesmo feita a partir dali. É uma bênção de Deus isso? É uma bênção de Deus. E faz aquele salário que não é tão grande, olhando hoje que um médico espera, então se torna um salário até que muito simples, mas faz aquele salário valer a pena. Na minha opinião, compensa muito, compensa demais. E você também pode cuidar bem da sua família, né? Posso cuidar bem porque os horários são mais flexíveis, né? São os horários certos, eu não preciso ficar fora de casa, então isso para mim é muito bom. Agora é interessante que há 2 anos atrás você veio aqui, estava para se casar, né? E agora já está uma barriguinha aí, já vem um nenenzinho aí, como é que você está esperando esse momento? Eu vejo como a maior bênção que o Senhor deu mesmo, não acima da salvação, mas abaixo disso foi a maior bênção que Deus me deu até hoje. Por exemplo, uma mãe de primeira viagem, ela vai sair alguém de dentro dela e ela vai ser responsável, né, pela educação, pelos cuidados físicos, né, dessa nova vida. Isso pesa, tem hora que a gente fica assim preocupado ou não? Eu fico preocupada sim, para ter um melhor cuidado, né? Por não saber nada ainda sobre um cuidado com uma criança. Então a gente pensa só de ouvir muito. falar, né? Não tem a prática, né? Só de ouvir falar, sem prática. Agora, hoje as pessoas não querem ter filhos porque dizem assim: o mundo está muito perdido, as drogas estão dentro de casa, olha, a falta de amor ela impera. Mas a palavra também diz que a gente deve ensinar o filho, e esse filho não nos terá desgosto. Ensinar a palavra de Deus. Como é que você enxerga isso? Eu acredito que o mundo está assim muito corrompido, tanto na nossa geração quanto nas futuras. Vai estar, mas eu acredito que a palavra do Senhor está aqui para nos orientar,
para criar uma criança no caminho do Senhor, dentro de uma igreja, ensinar a orar desde cedo, ler a Bíblia para a criança desde cedo, a minha parte eu vou fazer. Agora é preciso fazer com muito empenho, né? Muito empenho. Porque as novidades do mundo, aquilo que o mundo oferece, tem até aí das famílias hoje. São muitas ofertas, né? Muitas ofertas, muitos aparelhos eletrônicos, que os jovens têm gostado muito e têm se desviado da palavra do Senhor por isso. Às vezes fala que não tem tempo para ler a palavra do Senhor, mas eu acredito que uma criação desde o comecinho, ela pode mudar esse hábito, sim. Os aparelhos eletrônicos você mencionou, e é interessante que hoje um jovem ele passa aí, se você não regular, se você não colocar algumas normas dentro de casa, ele simplesmente passa 5, 6 horas aí de frente a um monitor, né? Fazendo ali alguma aplicação de aparelhos tecnológicos, né? E ele perde toda a vida dele. E outra, ele é corrompido muitas vezes por aqueles jogos que são violentos, que indicam que você tem que agredir, que você tem que ser ousado, né? Eles causam até epilepsia em pessoas que ficam muito tempo em frente a um computador, em frente a um jogo, a um videogame, problemas visuais. Eles acarretam muitos problemas sim para a saúde. Eu queria abrir um parênteses aí para você pai, para você mãe, que tem deixado o seu filho ali no monitor de computador por várias horas, e está achando que ele estando quietinho não te dá trabalho, mas você não foi chamada para não ter trabalho, você não foi chamado pai para não ter trabalho, muito pelo contrário, você foi abençoado com essa criança para que você possa educá-la e educá-la no caminho do Senhor. Então é muito interessante você rever isso, tá? Porque a televisão, os aparelhos eletrônicos, eles têm a sua finalidade, têm a sua parcela boa, mas eles não podem ser a prioridade do seu filho nem da sua filha. Então, você precisa ensinar, como diz Deuteronômio 6,6, você ensina, você inculca na cabeça do seu filho, quando ele deita, quando ele se levanta, quando ele toma sua refeição, a palavra de Deus, porque aí sim você vai estar construindo uma base sólida para que seu filho um dia venha te trazer muita alegria. Irmã Juliana, minha filha, eu queria deixar um versículo para alguém que está nos assistindo aí. Eu queria deixar Salmos 37:4. Faça do Senhor a sua maior alegria e Ele satisfará o desejo do seu coração. E eu peguei esse versículo para mim e Deus tem realmente cumprido suas promessas na minha vida. Deus tem me abençoado muito. Eu tenho tentado fazer do Senhor a minha maior alegria realmente. Amém. Então que Deus te abençoe, Amém. Que Deus te dê aí um tempo especial com o nascimento do filho, né? Amém. Você, Vinícius, seu esposo e toda a família também, que vai ser realmente ter uma alegria, né, muito grande com a vinda dessa criança. Que Deus te abençoe, muito obrigado Amém. por você ter vindo, a paz do Senhor sobre a tua vida e a sua casa. Amém. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já, depois de um breve intervalo. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, a partir do versículo de número 39. Diz a palavra do Senhor: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo
no paraíso. Amém. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que a tua palavra venha hoje de encontro às necessidades dos corações, Senhor. Que haja hoje o transbordar do teu Espírito Santo, que haja hoje o renovo que só a tua palavra pode fazer e pode trazer. Eu abençoo cada um que assiste o programa Restaurando Vidas, que seja totalmente impactado pelo poder da tua palavra. Fala através do teu servo. Teu servo, Senhor Deus, não tem a tua sabedoria, Senhor Deus. Teu servo é simples, é pequeno demais diante da tua grandeza, mas ele pode ser usado, se for da tua vontade, como um canal de bênção na vida das pessoas hoje. Em nome do Senhor Jesus, faz um milagre hoje, através da tua verdade. Amém. Eu queria conversar com você que talvez chegue numa hora da sua vida e você diz: olha, eu usei a minha vida como eu quis, Jesus nunca vai se importar comigo. Talvez você conheça uma pessoa que está também assim. Essa pessoa já está quase chegando a hora da morte, alguma sentença médica já detectou isso, e essa pessoa nunca se aproximou de Deus, nunca quis ter um relacionamento com Deus, e talvez você esteja pensando: olha, para essa pessoa não há mais oportunidade, não dá mais tempo de construir um relacionamento com Deus. Interessante que nós temos aqui dois homens, segundo a palavra, malfeitores, ladrões, corruptos, talvez homicidas, que estavam ali crucificados também. A morte de cruz era uma morte onde se usava para aquele ladrão mais vigoroso, para aquele ladrão que realmente era homicida. Ele queria, o governo romano queria dar uma punição que servia para muitas pessoas verem e falar: olha, eu não vou entrar por esse mesmo crime. Era a morte chamada maldita, a morte de cruz, onde uma pessoa levaria até mesmo 9 dias para morrer, em tremenda agonia, uma dor, uma asfixia, e a pessoa então ia entrando num estresse com todos os seus músculos, até que se rendia e morria ali asfixiado. Jesus estava também ali crucificado. Eles queriam humilhar Jesus, eles queriam tratar Jesus como uma pessoa corrupta, e Jesus queria morrer para que eu e você tivéssemos vida. Olha como é que é interessante. O Império Romano ali queria ofender Jesus, e Jesus se entregando para que nós tivéssemos vida. E no meio, duas pessoas no meio dessa história. Uma pessoa, ela está ali na mesma sentença que Jesus, mas ela começa a blasfemar, ela começa a dizer coisas para agredir Jesus, e ela começa então a ferir ali: olha, salva-te a ti mesmo, tu não és o Cristo, então você desce dessa cruz e depois você nos salva. A arrogância desse homem não deixa que esse homem conheça o melhor da vida dele. Quantas vezes nós nos dizemos cristãos, mas somos arrogantes, olhamos as pessoas como se nós fôssemos bons e as demais pessoas fossem ruins. Isto hoje a gente consegue encontrar muito na igreja do Senhor. Nós conseguimos ver hoje pessoas que estão na posição de liderança humilhando aqueles que estão começando, tratando sem amor, tratando sem paciência. E nós que estamos na igreja do Senhor, nós temos que realmente viver aquilo que Cristo viveu. Este homem arrogante, ele tinha cometido muitos crimes, mas ele não tinha no coração arrependimento. Muito pelo contrário, ele tentou uma ofensiva ali, ele tentou ali uma cartada de ofensividade, ele tentou agredir o Senhor e tentou mostrar que ele era alguma coisa. Este homem, ele não conseguiu nada. Ele foi então deixado de lado na história. Diz a palavra que o outro homem que estava crucificado também com Jesus, este homem então fala: olha, você está errado, nós estamos aqui por uma sentença justa, porque nós praticamos atos em que essa sentença se justifica na nossa vida. Mas este homem, que mal fez? Interessante, nenhuma pessoa pode ter um encontro com Jesus sem que haja arrependimento no seu coração. É como se eu fosse a uma consulta médica e o médico chegasse e falava: olha, o que você tem? Eu não tenho nada, eu estou muito bem. Então o que você foi fazer um consultório? Como nós podemos chegar a Jesus dizendo que não temos nada, que está tudo bem com a nossa vida? Nós temos que chegar diante de Jesus e dizer: Jesus,
a minha alma está realmente abatida, o meu coração está realmente corrompido pelo pecado, e eu me arrependo, eu preciso do teu perdão sobre a minha vida. Foi o que esse homem demonstrou aqui através da fala dele. Interessante isso. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, ele diz para o seu parceiro, para o outro ladrão que estava naquela cruz. Quer dizer, você não tem reverência a Deus, você não ama a Deus, você não se prostra diante de Deus. Ele reconhece que Jesus era Deus, ele reconhece que Jesus tinha algo nele que demonstrava que ele era o Messias ungido do Senhor. Este homem então, ele começa a ser tratado ali pelo Espírito de poder, e ele começa cada vez mais a declarar Jesus na vida dele. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que ele era um ladrão corrupto, ele reconheceu que ele estava inundado pelo pecado, ele reconheceu que ele precisava ser punido, e ele reconheceu que aquele homem que estava ali era Deus. Você pode dizer que você pertence a alguma igreja, você pode até dizer o nome da sua igreja, mas a pergunta é: você já pertence a Jesus? Crer em Jesus não é apenas dizer eu creio, mas é pertencer a Jesus, é fazer aquilo que Jesus quer, é se encontrar, olhar para dentro do seu coração e falar: olha, eu sou um pecador, eu preciso ser transformado por Jesus, eu preciso de uma vida agora aos pés do Senhor Jesus. E este homem então, no final da sua vida, talvez morreria ali dentro de poucos instantes. Ele começa ali a ter um tratamento. Interessante que muitas pessoas atribuem ao batismo a salvação. Não, este homem não desceu para ser batizado, mas ele creu no Senhor Jesus, e o batismo ocorreu no seu coração. Certamente que se ele descesse daquela cruz, ele iria ser batizado, mas ali não havia tempo, ali havia uma urgência, uma vida entregue aos cuidados do Senhor. E ele acrescenta: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Este homem agora faz a maior declaração da vida dele: eu sei que tu és o Cristo que reina, e eu quero então que o Senhor se lembre de mim. Interessante isso. Este homem agora declara a sua insuficiência e a sua dependência em um Deus que todas as coisas pode. Um homem que até aquele momento era um homem condenado a viver no inferno, porque tinha uma vida apartada de Deus, tinha uma vida que era regida e direcionada pela vontade da sua carne. Mas nos minutos finais, nas horas finais desta vida, ele se entrega ao Senhor Jesus. Talvez você conheça uma pessoa assim, que já está partindo e que ainda não se declarou a Jesus. Leia esse texto para essa pessoa, diga: olha, há uma esperança para você, nós não somos salvos pelas obras. Muitas pessoas, elas chegam até mim e dizem: olha, pastor, essa pessoa vai para o céu porque ela é boazinha. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Nós somos bonzinhos realmente quando nós cremos em Cristo Jesus e as nossas obras se tornam melhoradas em Cristo Jesus. Você tem que entregar o seu coração a Jesus. A salvação é graça, é favor imerecido, é algo que Deus pode dar na sua vida. Então, você não alcança por méritos, você alcança pela graça do Senhor sobre a sua vida. E o Senhor então libera sobre ele uma palavra de vitória: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que Jesus está dizendo é assim: olha, eu perdoo os seus pecados, você é um novo homem em Cristo Jesus, você vai partir dessa terra dentro de algum tempo, mas você vai morar no gozo do Senhor. Você agora está coberto com o sangue do Cordeiro, você declarou Jesus como Senhor, você se arrependeu dos pecados, e a salvação eu te dou, eu derramo sobre a sua vida. Fale com as pessoas, só Jesus salva, as obras não salvam. Você pode entregar todos os seus bens aos pobres, pode entregar inúmeras cestas básicas, mas se você não confessar Jesus como Senhor da sua vida, se arrepender, você jamais entrará no reino dos céus. Que Deus te abençoe, mas eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que talvez
esteja passando por uma enfermidade terminal, um período difícil da sua vida, onde ela não acredita que pode ser alcançada por tua graça. Senhor, hoje se revela a essa pessoa, derrama graça, derrama cura física, cura espiritual, derrama salvação e transformação sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. Faz um milagre que só o Senhor pode fazer. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa buscar a Deus sobre todas as coisas. Posso clamar pela fé, posso encher.